Boa noite. Antes mesmo da realização do plebiscito de 21 de abril, a campanha sucessória à presidência da República já está nas ruas, deflagrada por todos os candidatos mais visíveis. O presidente Itamar Franco, depois de um tiroteio verbal com esses candidatos, busca agora, se não um clima de entendimento, pelo menos hostil para que ele possa governar. No Roda Viva, que começa agora pela TV Cultura de São Paulo, nós vamos discutir a política brasileira e também diplomacia. No centro da roda está sentado o ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso. Carioca, 61 anos, sociólogo, professor, foi aposentado compulsoriamente pela ditadura militar da USP em 1969, fundou o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, eleito suplente de senador em 78, assumiu o mandato em 83, foi reeleito pelo PMDB em 86, fundador do PSDB, ocupou a liderança do partido entre 88 e 92. Interlocutor privilegiado de Itamar Franco durante o processo de impeachment, acabou sendo convidado para ser seu ministro de Relações Exteriores. Numa das primeiras entrevistas que deu como ministro, Fernando Henrique disse: acabou o espetáculo, agora é a normalidade, referindo-se ao governo Itamar e ao marketing que regia antes o governo Fernando Collor. Lembramos que o Roda Viva também é transmitido ao vivo pela TVE da Bahia, TVE do Ceará, TVE do Piauí, TVE de Porto Alegre, TVE do Espírito Santo, TVE do Mato Grosso do Sul e TV Minas Cultural e Educativa. Para entrevistar Fernando Henrique esta noite no Roda Viva, nós convidamos Ricardo Sete, diretor editorial adjunto da Editora Abril, Marco Margolis, correspondente da revista Newsweek no Brasil, Ricardo Noblat, diretor da sucursal da revista Isto É em Brasília, Pedro Cafardo, editor-chefe do jornal O Estado de São Paulo, Heródoto Barbeiro, editor do programa Opinião Nacional da TV Cultura de São Paulo, Marcelo Beraba, secretário de redação da Folha de São Paulo, Tonico Ferreira, repórter especial do Telejornal Brasil do SBT, e Milton Coelho da Graça, jornalista da TVE do Rio de Janeiro. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. Boa noite, ministro. Boa noite. Como é que o senhor vê, como político, como sociólogo, esse tiroteio já desencadeado em torno da sucessão presidencial, que é óbvia por todos esses candidatos mais notáveis ou mais considerados, e a tentativa agora do presidente Itamar Franco de buscar um clima de menos hostilidade ou de mais tranquilidade para que ele possa governar? O senhor acha que é possível interromper esse processo dessa forma para que se tenha o plebiscito, se tenha a reforma da Constituição e o governo possa governar com mais tranquilidade? Eu tenho a impressão que o Brasil ficou um país excitado, né? Quando há uma semana calma, as pessoas ficam logo buscando alguma razão para que a semana seguinte não seja calma. Ficam excitadas com a calma. Excitadas com a calma. Então, depois também de tanta transformação brusca, como aconteceu ano passado, com impeachment e com tantos zigue-zagues da nossa política, é compreensível isso. Agora, eu acho que, em primeiro lugar, é uma imprudência lançamento de candidatura a não sei quantos, a 20 meses das eleições, não sei quanto tempo tem, daqui até lá, até outubro, né? É muito cedo para isso. Isso é ruim para o Brasil, porque fica discutindo o futuro quando nós temos que resolver o presente, que já está retardando aqui no Brasil. Nós estamos sempre postergando, não estamos enfrentando as questões importantes do cotidiano do povo. Estamos pensando sempre numa ilusão futura. E é ruim para os candidatos, porque ficam na chuva esse tempo todo. Eu acho que isso é uma coisa que não se sustenta. Mas parece que eles estão com vontade de se molhar mesmo. Eles estão na chuva para ver quem se molha primeiro. Mas se olhasse a história eleitoral, iam ver que não é assim. Quer dizer, quem ganha não é necessariamente quem sai na frente. Até pelo contrário. A tradição tem sido outra, não é? E eu acho que é uma precipitação. É verdade que eu não posso nem dizer que os candidatos estão fazendo isso. A chamada opinião pública que está carente de ter alguma fixação em alguém, né? Então, acho que eu não poderia dizer... O senhor acha, por exemplo, que o governador Leonel Brizola, quando vai no programa do presidencialismo, por exemplo, ele vai ali apenas como um político que vai defender o presidencialismo? Ele vai para lançar, enraizar-se mais do povo. Isso eu não nego que seja assim, né? Eu acho que é uma precipitação. Acho que é difícil manter esse clima de, enfim, excitação até as eleições, né? Pode ser que se mantenha. Agora, há prejuízos, porque você mencionou alguns fatos muito importantes. Vamos ter, além do plebiscito, uma revisão constitucional. Quer dizer, este ano presente, corrente, o que nós teríamos que fazer do ponto de vista político, me parece, pensando nos problemas do Brasil, seria primeiro decidir o plebiscito, tudo bem, estamos às portas disso. Mas, em seguida, pensar que o Brasil vai ser esse, na revisão constitucional. É claro que isso não vai impedir que haja pretensões, que as pessoas se lancem, mas tem que ser com certa moderação. E, por outro lado, nós temos problemas muito graves que estão aí no dia a dia. A inflação é uma questão que atormenta há décadas, né? Bom,
Isso tem que ser enfrentado. Por outro lado, a reorganização do aparelho estatal, finança pública, que está num estado realmente lastimável, um país que se acostumou ao sofrimento, emprego. Agora há sinais de recuperação da economia aqui e ali, ainda são sinais que não são muito consistentes ainda, mas são de esperança. Mesmo assim, nós temos uma população empobrecida, que vem se empobrecendo há muito tempo. Essas questões deviam ter precedência sobre as demais. Então, isso provoca depois essa cisão enorme, eu já respondo, essa cisão enorme entre a expectativa do povo e a expectativa dos que fazem a política, porque fica desconectado. Os que fazem a política só discutem como é que se distribui o poder, num clube fechado. E o povo quer outras coisas, quer emprego, quer casa própria, quer melhor transporte, enfim. Mas as críticas dos candidatos, ministro, são exatamente nesse sentido, dos problemas econômicos. Eles falam sobre a inflação, a questão da recessão, fala disso, né? o desemprego. Alguns estão falando sobre isso. Todo candidato fala disso, é normal. Pois é, mas qual é o mal deles levantarem essas coisas agora? Eles têm que levantar sempre. Essas coisas tudo bem, você levanta também, eu levanto, todo mundo levanta. Não é isso, não é disso que se trata. O que se trata é de se levanta com o propósito de realmente encaminhar ou se levanta simplesmente para marcar uma posição, como se dizia antigamente, com o objetivo eleiçoeiro. Eleiçoeiro. Essa que é a diferença. Claro que todo mundo tem que se preocupar com estas questões, né? Você não acha que o presidente também se irritou demais, desnecessariamente? Ele não precisava ficar tão bravo. Deixa as pessoas falarem. Cada um tem um temperamento. Eu acho que, você sabe, o tiroteio é forte. As pessoas também têm que se defender, né? Agora, Noblar e Sete, por favor. Eu proporia uma outra questão. Isso. Aliás, um derivativo dessa questão. O senhor não acha que isso se deve pela fraqueza do governo, na medida em que nós temos um governo que foi interino ali até dezembro, em dezembro o presidente assumiu de fato, com o afastamento do presidente Collor, e desde lá nós tivemos 3 ministros da Fazenda, nós temos o ministro Eliseu Rezende agora já há mais de 30 dias no cargo, sem ter ainda apresentado alguma proposta mais concreta de combate à inflação. Quer dizer, não é a falta de governo ou de aparência de governo que permite esse vazio? Você usou a expressão correta, aparência de, simbólico. Né? A aparência aí foi mais generosidade mesmo. Não, eu acho que é correto, é simbólico. Por quê? Porque, na verdade, é até uma coisa muito curiosa. No passado, todo mundo reclamava dos pacotes. Agora, todo mundo pede, sob outro nome, um pacote. Né? Ora, eu acho que hoje o diagnóstico do Brasil está feito. E está feito por qualquer um de nós aqui que se reúna, vai dizer, com alguma diferençazinha, vai dizer o mesmo diagnóstico. Né? Eu acho que a inflação que você mencionou, problema sério, seríssimo. Bem, nós temos uma longa experiência de país com economia inflacionária. Por que essa inflação persiste? Né? Bom, como eu não sou economista nem você, vamos arriscar. Né? Eu acho que, no fundo, essa inflação é o reflexo de uma grande desordem nacional. Né? Não é outra coisa. Não é porque a base monetária se expandiu, ou porque o salário, porque... Todo mundo dizia, bom, precisa controlar o orçamento. O orçamento é equilibrado, o orçamento público. Cortar gasto. Gasto não tem mais, só nas estatais. No fundo, todo mundo sabe que você tem hoje uma situação no Brasil que vem de muito tempo, de grande desordem. A dívida interna no Brasil é brutal. Não em termos gerais, que comparando com a Itália, com qualquer outro país, não é tão grande em proporção do PIB. Mas ela é girada no dia a dia. Ou na semana a semana, a famosa ciranda. Né? De onde é que vem essa dívida? Bom, a externa nós sabemos, está negociada. Falta um pouquinho para negociar, o que ainda falta, que são 44 bilhões de dólares para os bancos privados. E dentro de um mês ou dois, sei lá, isso está resolvido. Tem carência, 30 anos de prazo e tal. A interna não. De onde é que vem a dívida interna? O principal fator são os estados e municípios, que devem mais ou menos 40 bilhões à União. Quase a mesma coisa que o Brasil deve para os bancos estrangeiros. Depois você tem a dívida do setor energético, 20 bilhões. Depois o FGTS. Depois o fundo de habitação. Essas questões não se resolvem do dia para a noite. O governo atual, o que fez? A questão da dívida dos estados e municípios, o Congresso aprovou uma lei disciplinando, impedindo que os bancos dos estados comprassem ou que os governos emitissem títulos. Parou, freou. Se reorganizou o setor energético. Não é isso? Bom, não há milagre nessa matéria. Não há plano que salve. Você tem que fazer, leva um certo tempo. Enquanto nós não resolvemos essas questões, não há como você ter estavelmente uma inflação que caia, nem uma taxa de juros que se mantenha baixa, porque o governo tem que lançar títulos para poder financiar a rolagem da dívida. Essas são as questões do Brasil. Mas, ministro, o senhor não acha que o governo devia apresentar pelo menos uma perspectiva de quando esses problemas vão ser? Porque acho que há um pouco de susto no país, é que os problemas são todos esses que o senhor enumerou,
mas nenhum ministro, nem o próprio presidente da República, até hoje vieram a público para dizer, olha, os problemas, como o senhor está enunciando aqui, agora a solução é esta, e eu vou fazer isso em 1998. Eu acho que o ministro Eliseu disse, e aí provocou uma certa reação. Ele, eu acho que até tem uma política que eu acho que é correta. O ministro da Fazenda é melhor não dizer muito, não dizer quase nada, porque senão se especula-se em torno. Mas eu acho, como eu não sou ministro da Fazenda, não posso dizer. Nomearam mudo. Eu acho que, na verdade, esses são os problemas. São os contenciosos do Brasil não são de conjuntura, são mais profundos. Né? É uma grande desordem que foi fazendo no tempo. Deixa eu dar um elemento, já que ele me provocou como sociólogo, vou dar um elemento aqui adicional. Como o Brasil é um Pelo país amor que de tem 26 estados e quase 5.000 municípios. Cada um desses estados tem orçamento próprio, impostos próprios, tribunal próprio de contas, tem governo eleito, os municípios também. Isso é uma confusão, não vou usar essa palavra, uma complexidade muito grande. Você não tem isso em muitos países, eu não conheço nenhum outro que tenha tantos níveis político-administrativos. O ministro da Fazenda responde lá fora e perante a sociedade pelo conjunto, mas ele não manda no conjunto. A desordem que se produziu no Brasil foi em função dessa enorme, digamos, autonomia, que acabou sendo uma autonomia falsa, porque os estados não tinham a condição efetivamente de bancar aquilo que estavam fazendo e despejaram lá em cima em Brasília. É um problema, portanto, mais complicado. Eu sei, mas o senhor mesmo fez a seguinte declaração numa entrevista. Aliás, otimista, muito interessante, uma entrevista que talvez esteja faltando otimista. de outros membros do governo. Vou literalmente o que o senhor disse. O Brasil tem condições de ser um país decente em 20 anos. O senhor deu um prazo, que ninguém deu até agora. Se a elite brasileira não for cega e entender de pagar impostos e investir. Tá certo. Quer dizer, o senhor mesmo colocou uma condicional. Quer dizer, não adianta o governo fazer nada, pelo que eu estou olhando. É isso? É isso aí. Veja, por que eu disse isso, de 20 anos e tal? Qualquer um de nós que conhece, aqui muitos conhecem, o que aconteceu na Espanha ou na França, depois da guerra, viu que em 20 anos aquilo mudou. Não é isso? Ou vocês pensam que a França era a prosperidade de hoje? Não era. Era uma França bastante empobrecida. A Espanha nem se fala. A Espanha não foi por causa da guerra, se beneficiou até com a guerra, né? Mas mudou em 20 anos. Quer dizer, um país como o Brasil pode. Há pouco perguntava a mim na televisão, e o Brasil, como é que o senhor acha o negócio do primeiro mundo? Eu digo, olha aqui, o primeiro mundo é aqui dentro. Se você não tem primeiro mundo aqui dentro, não tem lá fora. O ministro do exterior não pode fazer uma mágica boba. Dizer, vou resolver que o Brasil vai ao primeiro mundo. Não vai. O que é o primeiro mundo? É você ter uma sociedade mais igualitária, em que todo mundo paga imposto, em que todos pagam, portanto, a contribuição de cada um não precisa ser tão elevada, em que a elite não é simplesmente cega ao clamor da miséria, em que você tem educação. Agora, isso você faz em 20 anos. Mas, tem que ministro, fazer. o que nós estamos percebendo é que compreendemos até as dificuldades que o governo enfrenta, mas isso dá uma ideia, a inflação há muito tempo, muito alta há muito tempo, isso dá uma certa ideia de que nós não podemos fazer nada, não iremos fazer nada e que as coisas vão ficar como estão. Não é o que eu acho. Não, mas a ideia e toda a sua argumentação é nesse sentido, não é no o que eu sentido acho. de que as coisas são muito difíceis, é difícil mudar há 20 anos. Agora, nós não podemos, até o Brasil pode mudar em 20 anos, mas não pode ficar com uma inflação de 20%, 30% durante 2 anos. Não, eu não acho isso não. Já que você tocou nesse ponto, eu vou repetir um argumento que eu tenho usado. Eu comecei a minha vida universitária como assistente de História Econômica da USP. E eu não sabia praticamente nada, eu tinha 20, 21 anos. Comecei a ler, porque eu tinha que ler para poder dar aula. Né? E um livro me impressionou muito de um americano chamado Hamilton, que fala sobre da história econômica. Eu era professor de História Econômica, então. E ele tem um estudo sobre a inflação na Europa no século XVII. Na Europa, no século XVII, a inflação durou 100 anos. Não é para nós isso, não. Agora, e o século XVII foi o chamado século de ouro na Europa. Bom, eu não estou defendendo a inflação. Eu estou dizendo que a inflação não é uma coisa... A inflação brasileira tem certas peculiaridades. Primeiro, que ela é antiga. E isso é ruim, é difícil combater. Segundo, que ela passou a ser uma inflação que permitiu, em certos momentos, o crescimento econômico. Terceiro, que para alguns é vantajosa. E quarto, que a inflação nossa hoje é a mais perversa de todas. Por quê? Mas é isso, ministro, porque ela essa atitude um pouco complacente, há uma atitude complacente da sociedade. E do ela governo é estável também. a um nível de 20%, 25% ao mês há 2 anos. Quando ela é estável, ela é previsível. Nós estamos discutindo hoje a inflação de maio. Leiam os jornais. Então, as empresas estão se ajustando para os seus preços para maio. Quem é que perde com a inflação? O povo e o governo. Então, o senhor sabe que a inflação enriquece os ricos e empobrece isso. os pobres, e o IBGE A tragédia da inflação é essa. Então, eu acho que nós devíamos combater profundamente a inflação
Porque não é porque ela impeça o crescimento só, que ela desorganiza. Porque nesse momento, o ano passado, todas as empresas multinacionais ganharam no Brasil. Todas. Eu até tenho pedido aos representantes delas que vêm falar comigo, por favor, informem aos seus governos que aqui houve uma crise, que aqui nós temos inflação, mas informem que vocês ganharam. Não é? Ministro. Para explicar a coisa. Ricardo Sete tem uma pergunta para o senhor, depois o Heródoto. Ministro, de toda forma, quer dizer, isso tudo que o senhor está colocando são coisas razoáveis, mas há um fato da vida real que é o estouro da boiada da sucessão de 94. Isso. Quer dizer, uma coisa já inexorável. Se vão ficar mais na chuva, os candidatos ou menos, realmente o fato é que eles estão saindo da toca. E, quer dizer, o que é possível fazer da parte do governo para evitar danos, quer dizer, para evitar, digamos, a chamada ingovernabilidade? O que se pode fazer? Eu acho o seguinte, eu acho que o governo, tudo bem, você pode fazer, mostrar o país e pedir que os governadores, tudo isso está certo. Agora, o governo tem que seguir seu rumo. Eu acho que o governo tem sempre que seguir seu rumo. Não tem que... O rumo é dos candidatos, tem que ter o rumo deles. Não, mas eu me refiro ao fato seguinte, que na medida que os candidatos vão saindo Vão à luz do criticando e dia, tal, as a suas base bases parlamentares vão se afastando Sim, do governo. mas quer até dizer, agora isso não aconteceu. Por que nós vamos antecipar mais tragédia? Não é? Até agora não aconteceu isso. Quer dizer, o governo conseguiu, o que se dizia que era impossível, um certo tipo de reforma fiscal. Houve. Né? O governo conseguiu passar essa lei que disciplina a relação das dívidas dos estados. Fez o sistema energético, botou em ordem, e tudo com o Congresso funcionando. Então, por que nós vamos antecipar dificuldades que ainda não ocorreram? Eu acho que não, eu sou otimista, na verdade. Eu acho que, com todas as dificuldades, se você tiver condição de falar claramente, dizer, olha, é isso. Você luta, você tem convicção, luta pela sua convicção. Ganhou, perdeu, é democracia, tem o Congresso. Ministro, o Congresso não mas apoia. talvez não mas, haja- por Collor enquanto, tem passou todos apoiado. os projetos. talvez não haja um déficit aí, ministro. O ex-presidente Collor passou todos os projetos também. Sim. Só ficou no final. Né? Mas ele não caiu por causa disso. Pois é. Isso é outra Quer coisa. dizer, o Congresso não é a principal referência estou dizendo. dessa governabilidade que ele está Não, citando. mas o Congresso é um dado importante nessa Não, não é governabilidade. única, né? Qual é o outro dado importante? Você não tem no Brasil hoje... A credibilidade dele. Sim, mas do ponto de vista da sociedade, você não tem uma situação de greves. Pelo contrário. Não contrário. estamos tendo até esse momento, Sim. mas os indicadores é que começam. Mas aí por que prever tanta tragédia? Se os indicadores econômicos que eu tenho lido, publicado por vocês, têm mostrado que houve recuperação. Outro dia eu estava lendo, no seu jornal, no Estado, não é? Uma página inteira sobre recuperação, e no Jornal da A Tarde também. recuperação é muito forte, em março foi muito forte. Então- A indústria automobilística está puxando, Mas tem teve vários estouro de setores vendas, puxando. de Então, Páscoa, é claro a isso. colheita vem boa, não é isso? Tem uma porção de dados positivos, nós estamos realmente muito complacentes com a tragédia. Eu sei que tem, a tragédia que existe, real, que existe, não é essa. Não é realmente a distribuição de renda, é realmente a situação de vida do povão. Aí sim. Ministro, aí sim. Aí nós O temos que senhor atuar falou mais. duas vezes em por que antecipar dificuldades, eu vou tentar Vamos lá. antecipar uma. O senhor, como parlamentarista, o senhor acha que já está decidido o plebiscito? Olha a perguntinha dele. Eu voto social no dia seguinte, quando eu for. Até lá, eu estou com o parlamento Mas aí, como é que não o senhor abro. vê Assim, as tendências, As vamos dizer pesquisas assim? até hoje indicam isso. Né? Isso não pode tapar o sol com a peneira. Eles indicam isso. Pode haver virado? Pode, vamos lutar por isso. Agora, eu acho que a dificuldade maior na questão do presidencialismo é outra. É a seguinte, vamos supor que vence o presidencialismo. Nós vamos ter a revisão constitucional. O regime atual nosso não é nem presidencialista nem parlamentarista. É um congressualismo confuso, no qual o Congresso aumentou muito seu poder para dizer não, para vetar, mas não aumentou sua responsabilidade na decisão. Eu não acredito que o Congresso, na reforma constitucional, que ele diminua seus poderes. Então, se por acaso houver um voto presidencialista, o que vai acontecer? Você vai ter realmente um impasse institucional. Né? Não necessariamente uma crise, mas uma dificuldade institucional, porque você não vai ter um Congresso disposto a realmente abrir mão dos seus poderes, nem no orçamento, nem na capacidade que tem de frear decisões do Executivo, nem nada O disso. senhor está prevendo medidas provisórias, então. Uma nova safra. Se o presidente vier com muito ímpeto... Mas, como é que ele vai aliás, governar? ministro, sobre isso, uma coisa interessante. A emenda presidencialista, proposta pelos presidencialistas, prevê um primeiro-ministro. Não prevê um primeiro-ministro? Prevê um primeiro-ministro e em um certos conselho de momentos se ministros? discute até a possibilidade de voto de desconfiança em ministros isolados. Eu acho isso uma confusão sem tamanho. Está previsto lá. Eu sei, eu acho isso uma confusão sem tamanho. Por quê? Porque havia a pressuposição de que a população seria mais favorável ao parlamentarismo. Isso na época que o Tá certo? parlamentarismo estava em alta nas Era a pesquisas. pressuposição.
Então, eu acho que, do ponto de vista institucional, nós vamos ter dificuldades aí se der o presidencialismo. Eu sou parlamentarista e a razão principal pela qual eu me tornei, que não era parlamentarista, é porque eu acho que nós precisamos de uma mudança mais radical no nosso sistema político. Mesmo com o inocêncio na cabeça? Não tem importância, porque, na verdade, o Congresso sabe separar, sabe diferenciar. E eu acho o seguinte, que se você não tiver um voto parlamentarista, não vai mudar nada. Não vai ter lei de partido nova, efetiva, você não vai ter o sistema eleitoral diferente, a acomodação vai ser muito grande. Eu não sou doutrinário, nunca fui, eu não sou pessoa que se apaixona por coisas assim, doutrinas abstratas. Então, o problema é objetivo aqui no Brasil. Não adianta comparar nem com a Espanha, nem com os Estados Unidos. É aqui. Na nossa situação, eu acho que um voto parlamentarista Só uma coisa sobre é um parlamentarismo. voto que leva à mudança. Só uma questão do parlamentarismo. Como é que o senhor explica que tinha essa vantagem tão grande para o parlamentarismo e, de repente, há essa virada? Em que falhou a frente, ou está falhando a frente presidencialista na publicidade? Parlamentarista. Parlamentarista. Em que está falhando? Eu acho que é muito difícil você dizer é publicidade, porque a publicidade, enfim, não faz mágica, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a ideia é muito complexa para ser posta nesses termos. Todo mundo sabe como é que nasceu essa ideia de plebiscito na Constituinte, né? Na verdade, essa matéria devia ser uma matéria de referêndum. Eu escrevi isso há muitos anos. Depois, referendo, não de plebiscito. Por quê? Porque a complexidade do sistema político é de tal monta que você não pode transmitir e pedir uma decisão sim ou não. Você vê o resultado das últimas enquetes, 52% do eleitorado diz que não sabe do que se trata, né? Sim, não sabe até porque não foi definido pelas frentes. Os mas próprios foi. parlamentaristas não disseram como vai ser escolhido o primeiro-ministro, Não, disseram. se ele é parlamentar ou não, se vai existir Tá, Senado. sim, Não está, não. Está dito lá. Senado talvez não. O resto está no compromisso da frente e tentam transmitir na televisão, mas não basta. Não basta. São coisas muito abstratas, muito Mas, complexas. ministro, não faltou a presença dos líderes parlamentaristas na televisão? Quer dizer, agora que é mais ou menos a coisa está definida, começaram a aparecer. Minha opinião é que sim. Pois é, porque ficou durante senhor, por exemplo, quase não 2 foi à meses de televisão, campanha. Eu fui. O senhor foi? Eu fui. Não, Fui, porque- mas todo mundo vai um pouquinho, né? Então isso não marca. fixa. Mas mesmo que eu não estou dizendo que se eu fosse melhoraria, não, que seria uma presunção. Não, porque a impressão que dá, ministro, é a seguinte, é que nunca tanta gente de peso teve do lado de uma ideia derrotada. Porque, veja bem, É verdade. do Lula ao Maluf, É verdade. do Jair Meneghelli ao Medeiros, todo mundo é a favor do parlamentarismo. Agora, essa gente não foi na televisão. Deixaram um ator da Globo e uma atriz eu falando, acho, se você e no quiser finzinho saber- da campanha começou a aparecer a fisionomia dos Se você políticos. quiser E os saber parlamentaristas minha opinião, falam. o erro vem da legislação nossa lá. Porque nós deveríamos ter feito uma legislação que levasse ao debate e não à propaganda. Propaganda, o Brasil se acostumou a fazer propaganda, tem muita gente muito competente, de comunicólogos muito competentes, mas aí é um problema complicadíssimo, é que uma coisa é você vender emoção de um candidato, outra coisa é uma ideia. E aqui se trata de uma ideia, não se trata de um candidato. Emoção né? de Como candidato que já você é faz? discutível. Já é hein? discutível. Como é que você faz? O comício pelo presidencialismo ou pelo parlamentarismo? Eu já fui a comício parlamentarismo. É um pouco uma coisa desengonçada. Né? É um pouco desengonçada. Não tem isso, porque não provoca esse tipo de emoção. Né? E eu acho que houve um erro de apreciação Uma nosso. pergunta agora para o ministro das Relações Exteriores. Vamos lá. Inicialmente o senhor Eu falou estava aí... com saudade disso. Muito tempo ainda. O senhor falou Não, saudade aqui hoje. O senhor falou da inflação de 100 anos no século XVII, mas ela foi uma inflação de prosperidade na Europa, Foi. não é? Não é verdade? Outra coisa que eu gostaria, ministro, de colocar é o seguinte, em relação ainda à situação do Brasil, eu não sei se o senhor viu a capa da revista Isto É, que mostra o mapa do continente latino-americano, com todo mundo na prosperidade e o Brasil afundando. Não é né? verdade isso, né? Pois é, mas só para eu completar minha Desculpe, pergunta. diretor da revista. Isso é o relatório do BID. Nem E o senhor, tanto vídeo disse, assim. o senhor disse outro dia, inclusive aqui na própria TV Cultura, aqui no programa Opinião Nacional, dizendo Não vai. que... Você me pergunta lá, agora me pega aqui. Exatamente. O senhor disse que nós não estamos mais naquela época de um alinhamento automático com os Estados Unidos. Então, a minha pergunta é o seguinte, o senhor já sabe quem é o novo embaixador dos Estados Unidos do Brasil? É verdade que ele não vai ter a mesma importância e o mesmo status do atual embaixador e que esse novo embaixador seria um brasilianista, um embaixador que não teria a importância que o governo Clinton aparentemente pretende dar para o Brasil? Eu vi isso no jornal. E não tenho nenhuma informação sobre isso. Se for a pessoa referida no jornal, é um homem iminente nos Estados Unidos. Provavelmente eu não quero fazer nenhum juízo de valor sobre o embaixador, que não me corresponde, mas quando veio para cá o embaixador Melton, que foi um embaixador competente, correto, ninguém conhecia. Né? Então eu acho que essa peça é o tipo de avaliação subjetiva. Eu li no jornal. Se trata, não sei se é verdade, não sei quem vai ser o embaixador que tinha sido designado para cá, que era o Watson, hoje
secretário de Estado assistente para assuntos latino-americanos. Né? E tinha sido designado pelo governo anterior, não chegou a tomar posse e passou a uma posição melhor. Ele viveu na Bahia há muitos anos, tem muito conhecimento do Brasil, é secretário de Estado adjunto. Eu acho que os Estados Unidos não enviariam para o Brasil um embaixador sem competência, porque seria um erro deles, para eles próprios. Né? O nome mencionado no jornal é um nome muito respeitável, não tem nada a opor. Mas pegando a carona, o prestígio do país hoje, qual é? Bom, como é que se mede o prestígio de um país? Por muitas dimensões. Né? Bom, uma delas, na valorização do mundo de hoje, é a democracia. Outra é o respeito aos direitos humanos. Né? Outra é a capacidade de governar, de questão de desenvolvimento econômico. Né? Bom, o Brasil tem dimensões contraditórias nisso e pouco conhecidas. Nós não temos, na verdade, no Brasil, uma política consistente de imagem. Né? Imagem, nós estávamos falando sobre campanha, mas é a mesma coisa para um país. Você não pode inventar uma imagem. Não pode inventar porque no dia seguinte vem um fato e esse fato destrói a imagem. Né? Nós temos alguns fatos aqui que são muito perturbadores de uma imagem positiva. Matança de criança de rua. O que vai dizer o ministro lá fora? Vai dizer que é contra, não vai mentir, vai dizer que não há isso. Tem que dizer que é contra. Isso é uma imagem negativa? É negativa. O senhor inflação muito sobre isso? Certamente. Estive em Londres recentemente. Aliás, eu pedi para conversar com o pessoal da Anistia Internacional, né? E com grupos que discutem meninos de rua. Estive na Câmara dos Comuns, na Câmara dos Lordes, onde levantaram essa questão. Né? Olha, o que o ministro pode fazer se não dizer a verdade? Né? E isso é um fato que não ajuda. Né? É uma dimensão negativa. Por outro lado, nós não temos, talvez, valorizado suficientemente o que há de positivo. O fato de nós termos conseguido essa alteração política tão grande dentro da democracia, com manifestações de massa sem violência, é um fato positivo, que deve ser ressaltado. Né? Hoje, o Brasil mudou muito quanto a certas políticas, por exemplo, na questão ecológica, que no passado era uma dor de cabeça permanente, né, para o Brasil. Hoje não é. Conseguimos recolocar a posição. A mesma coisa no que diz respeito às questões da energia nuclear e de corrida armamentista. São questões que o Brasil disciplinou. Na verdade, a gente tem que ver tudo isso com um pouco de calma. Hoje, nos Estados Unidos, se você for ver a imprensa, a América Latina, o que é? Haiti e Cuba. Cuba menos até, Haiti. E um pouco México, porque é vizinho ali. México. Haiti por quê? Porque Haiti é vizinho, porque tem uma situação trágica e porque ameaça a migração para lá. Então, Haiti preocupa mais do que o Brasil. Isso não me preocupa, porque isso significa simplesmente que não está havendo nenhum problema aqui no Brasil que chame a atenção. Isso também não é uma coisa particular para com o Brasil. Veja, quando agora veio em Los Angeles, a questão do massacre lá, de policiais, de negros, aquela coisa toda, o mundo todo jogou para a imagem dos Estados Unidos como um país terrível, né? Que não é verdadeiro também. Os Estados Unidos não podia ser resumido a Los Angeles. Mas é normal que no mundo moderno a comunicação se faça por fatos marcantes. Quando o Brasil tem fatos marcantes negativos, não há o que fazer. Agora, quando tem positivos, é que nós podemos ressaltar. Até mesmo o Ailton Senna ganhando a corrida que ajuda. Né? Mas, ministro, o senhor aí falou muito da desigualdade de renda como um fator preponderante da crise brasileira. E quando falou de dívida externa, o senhor passou ali, botou seus paninhos quentes, tudo dizendo que está tudo sob controle, tudo muito bem, etc. E o senhor sabe que a dívida externa é um dos fatores da nossa inflação também. E, ao mesmo tempo, está chegando aqui sexta-feira um conhecido analista da situação brasileira de outros países, que é o Jeffrey Sachs, e ele já disse que a solução, o Brasil só tem que fazer duas coisas para resolver a sua crise. Tem de resolver a questão da desigualdade de renda e tem de resolver a questão da dívida externa com uma moratória unilateral. Por que o senhor diverge do Sachs assim, concorda numa coisa e diverge na outra? Ministro, por favor, essa pergunta sobre a moratória da dívida é feita também pelo telespectador Jonas de Oliveira, aqui de São Paulo. Tá bom. Veja, o Sachs tem essa ideia, ele lidou com a Bolívia, né? Há algum tempo, e também com a Rússia. E são as mesmas ideias do Carmody tá lidando agora com a Rússia, do Rohat, dois grandes banqueiros. E vou dizer uma coisa, eu não gosto muito desse tipo de diagnóstico de alguém que vem de paraquedas e é assim. Eu acho isso um pouco precipitado. Eu acho que, do ponto de vista científico, as pessoas deviam ser mais humildes. Eu fui à Rússia em abril do ano passado, juntamente com alguns sociólogos e economistas, o Alain Touraine, o Manuel Castells e dois economistas americanos. E fomos lá, era ainda Yeltsin, né? E era o Gaidar, e passamos 3 ou 4 dias fechados lá numa
aquelas casas que tem em Moscou, antigas dátias dos notáveis de lá, e eles queriam que nós fizéssemos uma apreciação sobre a situação russa. Bom, é uma coisa muito delicada, né? Fizemos uma apreciação dizendo, olha, isso aqui nós não podemos dar receitas. E isso contrastava porque justamente alguns economistas americanos estavam dando receitas lá. Tem que fazer isso, fazer aquilo, economia de mercado, fecha não sei o quê. Eu acho que deve ser mais humilde nessas coisas, né? Como é que eu vou dizer o que a Rússia deve fazer? Sei lá, isso é um processo histórico complicado. Tem gente na Rússia que sabe daquilo. Nós podemos ver um pouco de longe, pode dar uma opinião. Mesma coisa o Sachs. Ele é um homem muito inteligente. Eu uma vez conversei com ele sobre a dívida brasileira em Washington, quando eu fui pelo Senado para discutir a dívida. Agora, essas ideias são ideias que não têm base depois no real. Como é que faz a moratória hoje? Em que o economista absolutamente... Ele é ministro. Pois é, mas ele que está opinando assim. Né? Isso é área econômica, né? Eu posso dizer depois como é que eu faço as relações depois que fizer a moratória. Mas a moratória hoje, quer dizer, em que o Brasil é um país que está se inserindo na economia internacional, em que você não tem ninguém pensando nesses termos. O que você faz? Uma vez o presidente Sarney decretou a moratória. Eu era líder do PMDB, do Senado. E fui de manhã tomar café com ele, juntamente com o líder do governo, que era o Carlos Santana. Ele me disse, vamos decretar a moratória. Tá bom, vou decretar. Vamos ver, você está convencido disso e tal? Não, estou convencido, conversei e tal, tá. Por que decretou a moratória? Porque nós já tínhamos quebrado. Não tinha, as reservas estavam lá embaixo, não tinha jeito. Hoje o Brasil tem 20 bilhões a 25 bilhões de dólares de reserva. Moratória hoje não é uma coisa que... Mas os entendidos dizem que essa hora que é a hora da moratória, é a hora que tem reserva, não é a hora que está quebrado. Quem fez isso? O Sachs não sei, hoje mas não eu digo os entendidos, os economistas dizem que essa aqui é a hora boa. Mas nenhum país fez isso. Depois, a pergunta sobre o peso da dívida externa. Bom, melhor seria não ter esse peso, obviamente. Melhor seria não ter esse peso, porque a dívida é sempre desagradável. O que eu disse é outra coisa. É que essa dívida hoje, ela é da ordem de 110, 115 bilhões de dólares. Bom, o Brasil tem um produto entre 400 e 450 bilhões de dólares. Portanto, é uma dívida, do ponto de vista econômico, moderada, o peso do produto. A dificuldade das dívidas, como está a dívida privada também, é quando ela é cobrada imediatamente e com taxa de juros alta. Aí você não aguenta. Qual é a negociação que está sendo feita? É ganhar prazo de carência e baixar a taxa de juros. Hoje, a taxa de juros internacional é de 4,5%. Essa média dos juros. Chegou a 21%. Ela não sufocou quando chegou a 21%. Era melhor não ter. Mas você tem a dívida, vamos tratar de pagá-la em condições razoáveis, né? Como eu disse aqui, 44 bilhões é para o banco privado, o resto não. O resto é para bancos, BID, Banco Mundial, com taxas de juros pequenas e longo prazo, ou dívidas de governo, de Exim Bank, se chama, do Clube de Paris. Então, realmente, é mais fácil lidar com a dívida externa hoje do que com a interna. Ô, ministro, o senhor se sentiria mais à vontade na cadeira de ministro da Fazenda? Não? Você acha que alguém pode se sentir à vontade dessa... Não é de presidente. Mas pelo menos se sentiria mais confortável? Um candidato do PSDB. Eu digo isso porque se especulou recentemente, não é? Uma possível reforma do Ministério, o senhor poderia ter ido para o Ministério da Fazenda. Volta a se especular que pode... Imagina o que a Isto É diria no dia seguinte. Com essa sucessão Mas presidencial... o senhor uma vez foi convidado a ser ministro. Conta essa história. Nada, isso é conversa. Isso é conversa da imprensa. Não, é verdade. Não, mas veja, ministro, mas se fala agora, o deputado Roberto Freire mesmo defende que com a passagem, a vitória previsível do presidencialismo, possa ocorrer uma rearticulação de forças políticas de apoio à base parlamentar do governo, possa ser modificada e isso implique, talvez, numa reforma ministerial. O senhor acha que isso pode ocorrer? Ou o senhor vê isso... Não, pode ocorrer. Já me tem perguntado muito isso. Olha, eu, naturalmente, tenho conversa com o presidente da República, foi meu colega no Senado, eu gosto dele, é um homem que eu respeito, um homem que procura acertar e tudo mais. Nunca me falou desse assunto. Realmente, nunca me falou desse assunto, de que haveria uma reforma de ministério e tal. Talvez porque seja eu um dos regulados, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, nunca conversou nesse sentido. É óbvio que se a base congressual mudar, é claro que as reformas têm que vir, porque isso é da lógica da política. Eu não creio que haja um plano na cabeça do presidente, mas ele vai ter que reagir à situação política, né? Então, isso pode ser que, se isso acontecer, essa mudança em função mesmo das candidaturas, é possível que isso tenha efeito sobre a composição do governo. Mas o senhor acha que está se desenhando esse quadro que poderá implicar numa reforma ministerial? Para ser sincero, eu acho que se continuar na linha que vai, sim.
Agora, o PSDB, nesse caso, continua fazendo parte do governo. Olha, o PSDB, eu tenho conversado muito com a liderança do PSDB, com a base do PSDB, não existe nenhum movimento do PSDB para agir diferentemente, né? Acho que o PSDB sentiu que foi para o governo em função de uma decisão do próprio PSDB e dos demais partidos, que têm uma certa responsabilidade para com o país, né? E o governo é um governo que quer acertar, nós não temos por que não dar a colaboração ao governo. E mais, o PSDB tem se mantido no governo sem ficar tisnado dessas coisas tão comuns de fisiologia, de roubalheira. Não, o PSDB tem, o país todo vê o que nós estamos fazendo. Mesmo que isso tenha um ônus na eleição do ano que vem, de 1994? Será que tem? Depende. Isso você não precisa ter a bola de cristal para saber. Veja uma coisa, o presidente Sarney, quando saiu do governo, era aquela coisa. Hoje, ele pesquisa aí, até presidenciável, né? Presidenciável, foi eleito senador e ficou no governo até o fim. Quantos dos que estavam no governo Sarney se reelegeram bem? Mas, ministro, deixa eu botar outra pergunta anterior. O senhor disse assim, se continuar nessa linha que vai, eu acho que vai haver uma reforma ministerial. Que tipo o que de quer reforma? dizer se continuar como vai? Eu direi, se continuar existindo, digamos, no Congresso, a pergunta foi a respeito do líder Roberto Freire. Se o líder conseguir perceber, na Câmara e no Senado, que há setores que se opõem ao governo e que estão no governo, ou bem as pessoas que estão no governo saem dos seus partidos, o que não acho razoável, ou então saem do governo. Seria o caso do senador Maurício Corrêa, por exemplo? O senador Maurício Corrêa, eu não quero pessoalizar, que foi, exemplo. Foi o Brizola quem pediu a ele. Não é? Eu não sei qual vai ser, pelo que eu ouvi do que ele disse que ele devia lealdade ao presidente. Se ele disse isso, ele já fez a escolha. No caso do PT? No caso do PT também, os ministros fizeram uma escolha. Não é? A ministra, porque o Barelli não é do PT, embora tenha sido sugerido pelo Lula, realmente. Mas um governo pode ser formado por paralelo do dissidente de seus partidos? Quer dizer, Erundina dissidente do PT, Maurício Correia dissidente do PDT? Às vezes a dissidência... Vai dizer que daqui a governo pouco só acaba dissidente do PSDB? Não, eu já fui do PMDB, chega. Não, eu acho que não é bem assim. Agora, acho que às vezes a dissidência está sintonizada com a sociedade. No caso da Erundina, a Erundina, quando tomou a decisão difícil que ela tomou, me parece que a sociedade respaldou-a. Mas isso dá voto no Congresso? Mas dá paralisação de certos setores do Congresso, que respeitam a sociedade. Ministro, a executiva do PSDB, se não me engano, ele se reúne amanhã ou depois da manhã em Brasília. Quarta ou quinta-feira. Né? Quarta ou quinta-feira. E, entre outros assuntos, vai discutir não só a postura diante do governo, de continuar solidária e participando do governo, como também a questão presidencial, embora talvez não para colocar nenhum andor precipitadamente na rua. Mas nessa questão da sucessão presidencial, eu percebo que há duas correntes dentro do partido, não sei qual a majoritária, em torno de uma aliança possível ou não com o PT em torno da possível candidatura do Lula à presidência da República. Me parece que essa tese já foi uma tese que teve um número maior de defensores dentro do partido. O senhor como vê essa possibilidade de uma coligação com o PT? Pois não. Na verdade é o seguinte, se o sistema for parlamentarista é uma coisa, se for presidencialista é outro bastante diferente, né? É da índole do sistema presidencialista a formação de chefes, de líderes. O PSDB não tem como deixar de lançar candidaturas as mais fortes possíveis se o sistema for presidencialista, porque seria ele renunciar à possibilidade de ser um polo de atração. Então, não é uma questão subjetiva do PSDB, isso é da lógica do sistema. Ponto 2, o PT já saiu com o Lula. Olha, fazer uma aliança, quando você diz vai casar desde que seja com Maria, é complicado, né? É muito difícil. Eu acho que é uma tática política um pouco equivocada, um pouco, como é que eu vou dizer, soberba. Né? Mas Erundina está disponível. Maria não está, mas Erundina está. Mas nessa hipótese, eu a vejo com muita simpatia. E uma possibilidade de aliança com o PMDB? Olha, mais provável? Depende do 30 de maio, né? Da eleição do presidente do partido? É claro. Da definição do próprio partido. Depende do quê? Quer dizer o quê, 30 de maio? Porque 30 de maio o PMDB elege... Sim, mas depende... Você sabe que no PMDB tem duas correntes. Eu não sei qual vai ganhar. Com Quércia ou sem Quércia? Se ganhar com Quércia, não tem acordo, é isso? Com Quércia não há acordo? É pouco provável, né? É difícil. Se depender do senhor, não terá. Eu não sou de fazer essas afirmações, porque eu acho que depende do sentimento do partido, mas eu vejo que o PSDB não estaria... É difícil. Eu acho que para o próprio PMDB é difícil. Imagina, por que nós vamos entrar numa confusão dessa? Deus ministro, me livre, sem Quércia, PMDB sem Quércia, que possibilidades há de uma aliança? Eu diria a você que o PSDB hoje, a posição foi que eu respondi para o Noblar. Eu acredito que nós tenhamos que lançar candidatos os mais fortes possíveis. Tá? E no segundo turno ver se há quem ficou de pé.
Aí depende sempre Quem quem é o é o mais forte adversário. possível dentro do PSDB hoje? Só para ser por hipótese. Olha, eu acho que o PSDB tem algumas pessoas que são candidatos bons. Né? Acho que o Tasso é um bom candidato, o Ciro é um bom candidato. Mesmo Mário, sendo do Ceará? O Mário é um bom Depois de- candidato. Eu não tenho preconceito com É a mais ou menos dessa. nessa ordem? É mais ou menos nessa ordem, senador, na sua opinião? Não, eu Tasso, acho que a ordem... Ciro, Cova? Você vê como esse negócio é complicado. Né? Vai afunilando. Todos Vai os afunilando, vai falar em ordem alfabética. Nós sabemos todos ontem. Ordem alfabética. Eu falo em ordem Eu fui de alfabética. baixo para cima. Não, eu acho que isso depende muito, não só da disposição anímica, quer dizer, as pessoas têm que estar com vontade de ser candidato. O candidato que não tem vontade não dá certo, como também da capacidade de atrair. O senhor tem vontade de ser candidato a presidente da República? Ou é governador do Estado? Aliás, complementando, dois telespectadores, o Milton tinha tocado no assunto, Luiz Eduardo Cardia, aqui de São Paulo, e Tarcísio Miranda, também de São Paulo, perguntam justamente quais são os seus planos políticos, se o senhor gostaria de ser candidato. Pela ordem. Ou Primeiro a presidência. presidência, depois o governo Mas do qual é Estado. o político que poder não quer ser candidato a presidente? A questão não é de querer, é de poder. E eu sou uma pessoa realista, eu tenho o pé no chão, eu acho que a gente não deve se precipitar nunca. E as uvas estão muito verdes. Se eu estou criticando, os outros estão se lançando agora, com partidos que já têm, de alguma maneira, uma definição prévia a favor deles, como é que eu vou falar de candidatura? Não é o senhor falar, mas se o partido o convoca a Se o ser partido candidato, convocar, todo então mundo docemente constrangido o senhor Sem aceita? nenhum constrangimento, nenhum líder Nem político. docemente. Nenhum líder político pode dizer, a não ser que seja uma coisa falsa, dizer não vou aceitar se o meu partido e as condições permitirem, porque então não é líder político. Ele fica na hora H tem medo. Eu já fui candidato em situações muito mais difíceis, quando eu não queria muito e Você fui. está achando fácil agora? Não acho fácil não, foi difícil para mim. Difícil para mim, que eu não queria e fui. Agora, então eu não acho isso não, eu disse aqui o que eu disse é o que eu penso. Eu acho que os candidatos mais prováveis do PSDB são os que eu mencionei. E o governo do Ministro, Estado? qualquer um deles E o terá governo uma do vida Estado? tranquilo. Só completar, e o governo do Estado? O que que você- Vale isso tudo para o governo do Estado? Vale. O governo do Estado não, porque Tasso é cearense. Acho que vale. Silvio né? é cearense. Não, ele. Só sobra fome. Ele. Vai ficar difícil. Ele. Não, eu acho que, vejo o seguinte, muitos de vocês me conhecem, eu não sou personalista, né? Então eu nunca fui, não vou ser, ninguém muda de personalidade de repente. Eu acho que a gente tem que ter, e isso até é ruim, porque às vezes é melhor você ser personalista, resolver, vai a ferro e fogo, não é meu estilo. Né? Eu acho que a mesma coisa que eu disse para o presidente da República vale para o governo do Estado. E é claro que o partido vai ter que fazer uma avaliação, quem tem mais chance, quem tem mais disposição, né? E vai. Eu serei candidato a uma posição majoritária. Qual? Não sei, vou ver. Depende do jogo político. Tem 3 possíveis, tem mais, mas 3 que já as mencionadas, de senador. Quer dizer, eu vou ser candidato a uma dessas, porque nós queremos fazer um partido, nós temos um partido, Mas nós o senhor temos um sabe- estilo de fazer política, que o PSDB tem um estilo, né? Que não foi fácil formar um estilo. Nós temos um estilo e aqueles que representam esse partido, aí tem umas 20 pessoas que podem encarnar esse estilo com maior projeção, mas tem a obrigação de se lançar candidato, mas o que eu acho que não deve é atropelar uns aos outros, nem os fatos que vão ocorrer. Ministro. E é muito cedo. As uvas estão verdíssimas. O Marco Bargoles tem uma pergunta para o senhor, por favor. Vamos lá. Ministro, uma pergunta para o chanceler. Isso, de vez em quando é bom, viu? Não, e voltando à pergunta anterior sobre a imagem do Brasil e as relações exteriores. Esta semana o Congresso aprecia e talvez vote a lei dos patentes, que vai ser uma peça-chave para definir futuras possíveis retaliações dos Estados Unidos. Tem 2 propostas, uma do governo tida como mais branda, outra do Ney Lopes mais forte. Tanto o deputado Ney Lopes quanto, se não me engano, o governo dos Estados Unidos acham que a proposta do governo é branda em termos de proteção para a propriedade intelectual. Como o senhor define a proposta? Não, eu não acho Ministro, isso, não. desculpe, o telespectador Dagoberto Salles, aqui de São Paulo, faz a mesma pergunta sobre a questão das patentes. Olha, eu não acho que seja, a questão não é de ser brando ou de ser forte. Você tem que fazer uma lei de patente. Eu sempre manifestei favorável que haja uma lei de patente, até porque no Brasil há muita criatividade já. Você imaginar, senão é uma atitude colonial. Pensar, não, patente é só para quem cria, só quem cria são os lá do centro, não é verdade. Vai lá na Embrapa que você vai ver que tem muita criatividade. Vai na Embraer, tem muita criatividade. Você tem que ter uma lei de patentes. Né? Nós respeitamos, há uma lei que nós assinamos, temos um código de patentes, mas tem que, digamos, reestruturá-la, reformar esta lei para estar mais contemporânea. Então, sou favorável a que haja uma lei de patentes. Acho que deve ser respeitada o direito de autor. Eu sou autor de livro, tenho direito autoral, eu acho que um processo criativo tem que ser respeitado, tem que ser registrado. Qual é a diferença
essencial, por que tanta onda assim? Alguns setores aqui queriam que essa lei só fosse ter vigência daqui a 10 anos. Basicamente, dizem que são setores de indústrias farmacêuticas, americanos, multinacionais e nacionais. Bem, uma lei para daqui a 10 anos é melhor não ter. Não tem eficácia nenhuma, né? Você vai dizer, bom, mas se não tiver, se você der mais 10 anos de liberdade de copiar, vão copiar. Não copiam, faz 20, 30 anos que não houve um progresso significativo em função de não existir lei de patente. Eu acho que não é razoável, eu acho que é mais razoável o que está proposto pelo governo, que é que dentro do prazo de um ano, que é um prazo praticamente administrativo, que a lei tenha vigência. Ninguém vai brigar por causa de um ano, nem lá, nem cá. Os que queriam 10 anos são os que não querem lei de patente. Né? Esse é um ponto. Não acho que a diferença seja tão grande assim entre o que o Ney Lopes que aplica imediatamente e o governo que daqui a um ano. Acho que é razoável do governo. Ponto 2. É um assunto muito delicado, que é a questão do chamado patenteamento de seres vivos. Aí há muita confusão. A proposta do governo diz assim, não é permitido o patenteamento de seres vivos. Quem pode patentear um animal, uma espécie vegetal? Não pode. E diz, é possível patentear introduções ocorridas em micro-organismos. E o ministro de Ciência e Tecnologia fez uma definição que ainda não foi incorporada à lei, que precisa o que é micro-organismo. Bom, não se trata de patentear seres vivos, trata de patentear alterações havidas nos micro-organismos. Eu acho razoável. Por quê? Porque houve investimento, houve uma transformação, a partir daí você realmente pode ter efeitos muito positivos a partir das técnicas envolvidas. Acho razoável e tal como está na lei do governo é suficiente. Parece que a igreja não. A igreja porque não discutiu ainda a definição de micro-organismo. E a igreja se opõe ao patenteamento de seres vivos. Mas ninguém está pensando em patentear ser vivo. Agora, micro-organismo não tem alma. Dá para patentear. Ministro, por favor, nós vamos fazer um rápido intervalo. O Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje o ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso. Até já. Voltamos com a Roda Viva, que hoje está entrevistando o ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. Ministro, o senhor gostou quando... O senhor sempre gosta quando se fala em diplomacia. Então vamos continuar um pouquinho da diplomacia, depois a gente volta para a política. Mas eu vou terminar as patentes. O senhor quer terminar? Vou terminar. Por favor, então falta termine e eu volto em seguida a pergunta. Em branca nuvem. Porque há um outro problema que é o chamado pipeline. Sim. Né? Como ninguém sabe o que é pipeline, todo mundo, eu sou a favor, sou contra o pipeline. O que é o pipeline? Petróleo, não é? Você tem uma série de processos já em curso que não estão patenteados ainda. E muitos desses, a literatura já existe a respeito de qual é esse processo. Então, o que você faz? Você vai reconhecer o direito de patentear para um processo que, de alguma maneira, já é sabido pelo que a literatura transmitiu ou não? Bom, o projeto do governo diz o seguinte, em tese, isso era tabu para certos setores aqui. Então, em tese, é preciso reconhecer que existe um investimento. Agora, pode ter havido aqui também no Brasil. Se houver investimento efetivo, real, aqui no Brasil, nesse caso, nós vamos reconhecer o investimento havido aqui. Essa é diferente, porque aí você garante aquilo que é fundamental numa lei de patentes, que é a criatividade. Né? A lei de patente não pode ser para impedir a criatividade, tem que ser para resguardar a criatividade. A deles é a nossa também. Então, nós garantimos a nossa. Essas são as diferenças fundamentais. Eu, às vezes, vejo aí opiniões para cá e para lá. Eu falo com muita gente me procurou a respeito dessa matéria. Eu não acho que uma vez aprovada a lei do governo, as sugestões do governo, tal como estão lá, e o Congresso vai discutir, vai ter uma margem de liberdade grande aí, né? Não sei qual vai ser o desenho final disso. Aí eu acho que dá para você discutir com vantagem no fórum internacional. O GATT, que é quem realmente... o organismo multilateral que está entrando nessa matéria, tem uma proposta do senhor Dunkel, que é o diretor-geral do GATT. A do Brasil é muito próxima, a do governo, é muito próxima do que propôs o Dunkel. Né?
Agora, você sabe que nos Estados Unidos eles têm a Super 301, é a lei do comércio americano. Veja você como é bom ser um país forte e rico, né? Ele autoriza o presidente, às vezes até clama, uma vez que haja uma reclamação de uma indústria americana, dizendo que há práticas desleais de comércio em outros países, entre práticas desleais inclui a inexistência de lei de patente, ele leva o governo a retalhar o país. Quer dizer, o que se chama retalhar? Aumentar os impostos, por exemplo, sobre calçado, sobre suco de laranja. Suco de laranja hoje, o Brasil já paga $492 adicionais por tonelada nos Estados Unidos. Me disseram que é o item onde a alfândega de Nova York faz a maior arrecadação, é suco de laranja brasileiro. Ainda assim, nós exportamos no ano passado cerca de $2 bilhões para os Estados Unidos, de suco de laranja, né? Então lá eles têm essa capacidade de retalhar. Se não faz o que eu quero, eu posso retalhar. Bom, eles podem, já fizeram, né? Já fizeram com relação ao Brasil por causa da indústria farmacêutica. Outro dia eu vi num jornal, no seu, que eu teria dito que não importa. Eu não disse que não importava, isso foi num depoimento lá na Câmara, eu não disse isso porque eu não sou irresponsável. Claro que importa, e claro que o ministro das Relações Exteriores tem que estar atento a isso, né? Até pelo contrário, há muito tempo que eu tenho chamado a atenção do Congresso da necessidade do Brasil ter uma lei de patentes, que eu acho que é importante. E a retaliação é ruim, é melhor evitá-la. Eu acho que se for aprovada uma lei do jeito que o governo enviou, há condições de uma negociação que impeça a retaliação. Isso é uma avaliação minha. A retaliação é independente, os americanos podem fazer como quiserem, mas nós vamos tentar evitar isso. Ministro, vários telespectadores telefonaram levantando a questão do tratamento dos brasileiros quando querem ir para fora e alguns em relação aos estrangeiros que vêm ao Brasil. O Vinícius Donola, por exemplo, de Campinas, telefonou dizendo que é formado na Escola de Jornalismo do Porto, pode trabalhar em 12 países da Comunidade Europeia, menos no Brasil, meu país de origem, porque o Ministério de Educação e Cultura, desrespeitando inclusive o acordo Brasil-Portugal, não valida o diploma. A Tereza de Moraes simplesmente acha que o Brasil tem que restringir a entrada de portugueses no Brasil, talvez pensando nos incidentes que ocorreram em Portugal. Márcio Antunes quer saber também como está a questão das relações Brasil e Portugal em cima daqueles incidentes. Ronaldo Santos e Márcio Antunes, de São Paulo, basicamente perguntam o que devem fazer quando tem a sua entrada restrita num país estrangeiro, quando vão fazer algum curso. Os dois não conseguiram entrar para fazer cursos. E o Vicente Bianchi está preocupado com o tratamento dos brasileiros fora do país. Vamos lá, a questão genérica. Primeiro, qual é o grande problema que o Brasil tem enfrentado nos últimos tempos em função dessas recusas de brasileiros entrarem? É que o Brasil sempre foi um país de imigração. Vinha gente de fora para cá. Agora, o Brasil é um país que também tem emigração. Há brasileiros que vão trabalhar lá fora. Só no Japão há pelo menos 150 mil brasileiros trabalhando. 150 mil. Até tem o Tirsu Marçal, aqui de São Paulo, ele pergunta quando será aberto o consulado do Brasil em Nagoya, no Japão. Bom, vai ser aberto, já foi criado o consulado do Brasil em Nagoya. Eu vou ao Japão em maio e eu vou visitar os brasileiros que estão trabalhando lá, porque eu acho que a função hoje do ministro do Exterior é também essa, cuidar do brasileiro que está lá fora como mão de obra. Muito bem. Nós temos mandado gente para os Estados Unidos, tem muita gente lá, mais do que no Japão, não se tem números exatos. Para a Europa também. Então, começa a haver uma certa restrição. Antes, não, porque o brasileiro só ia lá para ser turista. Então, tudo bem, ia lá para deixar o dinheiro lá. Agora vai para disputar o mercado de trabalho. Buscar o dinheiro. Buscar o dinheiro. Então, aí entra em choque. Tá certo? A Europa está se fechando razoavelmente quanto a migrações. Portugal aderiu à comunidade europeia. Então, Portugal assinou um acordo que o leva a ser mais restritivo na entrada de brasileiros, de estrangeiros em geral. Por quê? Uma vez entrado em Portugal, tem entrada para toda a Europa, pelos acordos comunitários. Então, está mais restritivo nessa entrada. O Brasil entendia que, como havia um tratado de amizade entre Portugal e Brasil, que nós não deveríamos estar submetidos às mesmas regras dos demais estrangeiros. A amizade não tinha limites. Então, e nós achávamos o seguinte, que se a pessoa vai como turista e lá resolve trabalhar, que pode, como os portugueses faziam, vinham para cá como turista, chega aqui, resolveu trabalhar, pede ao Ministério da Justiça e muda de status. Os portugueses não aceitam isso. Então, o que nós fizemos? Reciprocidade. Da agora por diante, português que queira vir trabalhar no Brasil tem que pedir primeiro licença ao consulado brasileiro em Portugal, como também os brasileiros que quiserem ir trabalhar em Portugal. Mas não é desigual isso, ministro? Por que desigual? É desigual porque os portugueses vieram para cá e se no estabeleceram. No passado. Nós até agora. Agora isso. que a coisa virou para o nosso lado, eles estão indo. Eu também acho. Agora, tanto que nós protestamos. Mas, o enfim, senhor acha que Portugal fez a opção correta, hein? eu acho, primeiro, eu não sou português. Segundo,
Mas segundo, eu acho que Portugal achou Mas que o Tratado de Amizade só valeu era enquanto orientados para a favoreceu Europa. Portugal? E a Europa sabe que a entrada do mercado comum levou a subsídios fortes a Portugal, para poder reestruturar a economia, então tiveram algumas vantagens. Muitos portugueses acham o que nós estamos achando, que com relação ao Brasil, dado que o Brasil sempre atendeu os portugueses, não só migrantes por razões econômicas, mas políticos também, e de todas as cores, e aqui nunca se pediu carteirinha, que deveriam ter uma reciprocidade. Outro dia eu estive com uma senhora portuguesa que veio me visitar para hipotecar a solidariedade ao Brasil, porque ela sabe disso e tem até lá em Portugal muitos movimentos a favor dos brasileiros, um tratamento diferenciado para os brasileiros. Eu prefiro isso também. Mas a decisão não é nossa. Ora, quando um brasileiro está em outro país, ele está submetido às leis daquele país. Não tem jeito. Como qualquer estrangeiro que venha para cá, está submetido. Mais ainda, nós temos o direito de dizer, não, você não entra. Nós temos o direito. Qualquer país tem esse direito. Tá certo? Bom, há tratados, e na questão de turismo também, quando você tem acordos que permitem que o sujeito vá sem visto e tudo mais. Não é só Portugal que faz isso. Aliás, Portugal, ano passado, entraram 100 mil brasileiros. Eles recusaram 100. Outros países, que me abstêm de citar, os europeus, recusaram 7 vezes mais que Portugal. Com muitos menos brasileiros indo para lá. Para não criar confusão? Não criar mais confusão. Uma questão diplomática. Nós temos tido dificuldades com vários países. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, uma atividade consular mais intensa. Porque o que nós temos que exigir é um tratamento correto. Mesmo que o país diga, você não entra, que você é contrabandista, eu não sei se é ou não é, não pode maltratar. Nós reclamamos muito porque havia reclamação de que os portugueses estavam maltratando brasileiros. Segundo, uma dose de arbitrariedade muito grande. Você diz, não, eu não vim trabalhar, você não veio. Aí é complicado. Mas é isso aí, ministro. Eu queria adicionar uma coisinha nessa conversa. Eu acho que parece, pelas informações que a gente tem, que os brasileiros estão sendo vítimas de uma discriminação muito intensa e específica contra os brasileiros. Teve, por exemplo, esse caso desse padre na Ilha da Madeira, que foi condenado. Teve até uma reportagem interessante do Mário Prata, no Estadão, sobre isso. Foi condenado e, segundo o padre, ele se diz inocente. Tudo indica que ele é inocente. Ele se diz vítima de um preconceito por ser homossexual e por ser brasileiro. Quer dizer, o senhor não acha que está sendo necessário, nesse momento, uma ação mais dura da diplomacia brasileira? O que nós fizemos com o padre? Mandamos advogado. Eu, pessoalmente, falei com o embaixador, pedi que houvesse uma atenção especial ao padre. Foi dada atenção, agora ele é submetido a um tribunal. O tribunal julgou. Você vai fazer o quê? Mas, ministro... Você pode dizer que é baseado num preconceito. Nós queríamos que não fosse assim. Agora, eu não posso dizer se ele teria acusado de ser matado uma pessoa. Se não é o caso de uma ação mais dura da diplomacia brasileira. Qual é a ação mais dura? Qual é o passo seguinte? Romper relações? Retalhar? Condenar um português que está aqui? Não pode. Quer dizer, nós temos que dar uma assistência completa ao Mas, ministro, no caso do Japão, por exemplo, que é um caso que eu acho até mais grave que o português. Eu não sei todos os detalhes da legislação japonesa, mas eu conheço o caso de cidadãos japoneses que vieram para o Brasil há 20 anos atrás e que agora, por causa da crise, lutam para ter um contrato de trabalho e mesmo eles, sendo de origem japonesa, só têm direito a ficar 2 anos no Japão. O Japão os repatria, entre aspas, para o Brasil após o contrato de 2 anos. Quer dizer, nasceram no Japão. Eu conheço japonês, 2 casos japoneses. Se é japonês e não perdeu a naturalidade, não pode ser repatriado. Sim, mas lá existe, se ele está aqui é porque ele se naturalizou aqui. Bom, aí sim, perdeu a naturalidade. Mas ele é de origem japonesa. Mas o que eu quero só dizer é o seguinte, nós não temos nenhum tipo, como é que nós podemos ter reciprocidade com esse tipo de relação? Mas é inviável, porque nós queremos o estrangeiro aqui. A situação é diferente. Nós queremos o trabalhador aqui. Quando nós não quisermos ou quando nós não queremos, fazer a mesma coisa. É que na situação brasileira nós queremos. Que trabalhador nós queremos? Que trabalhador? Então, se nós não queremos todos, vocês estão propondo que se faça uma política de imigração. É isso? Talvez. Talvez, mas não é a política de imigração é uma política que depende da situação econômica e do país, querer ou não querer. Nós, por enquanto, no Brasil, temos facilitado a entrada. Mesmo com alta taxa de desemprego? Temos facilitado a entrada por causa do tipo de profissão, né? Técnicos que vêm, nós temos facilitado. Os brasileiros têm hoje saído bastante daqui, isso é lastimável. Não é responsabilidade dos estrangeiros, é nossa, de criar condições para que eles trabalhem aqui. Então, eu disse aqui, tem 150 mil no Japão, tem não sei quantos, dezenas de milhares no Paraguai, tem nas Guianas. Né? Há uma diáspora brasileira aqui. Isso é um problema socioeconômico brasileiro. Tem que ser olhado por aí. É brasileiro? O que nós podemos, não, é internacional. Pois é. Em certos casos, há profissões que se internacionalizam. Exatamente. Então, há migrações que não são propriamente migrações como no tempo antigo. São profissões que se internacionalizam. E não há, muitas vezes, regras claras da aceitação disso. É a questão dos diplomas que foi mencionado aí. É uma questão muito intrincada, muito intrincada.
Mas há profissões que se internacionalizam. Por exemplo, e é normal. por exemplo. Técnicos em televisão. Pode ser, você pode ser televisão aqui ou na China, independentemente do idioma. Né? Certos tipos de técnico em computador, cientistas em geral. São profissões que você tem hoje uma mobilidade que não necessariamente significa algo negativo. Pois é, o analista de sistemas indiano já é uma figura mundial. Mundial. Isso, então, não é um desafio novo para a diplomacia? Certamente porque que não só o Brasil, mas vários países estão Certamente. exportadores de mão de obra. E outros são importadores, né? Os países que precisam, como o Japão, que tem uma força de trabalho envelhecendo e estável e também que não se renova. Né? Então, qual é a resposta apropriada para um... Eu acho que a resposta apropriada, do ângulo do Itamaraty, do Ministério, é o seguinte. Primeiro, nós temos que cuidar mais, em termos consulares, de prestar assistência legal e de todo tipo que seja ao brasileiro que está fora. Eventualmente, nós vamos precisar contratar advogados, como já temos feito. Contratar advogados, porque as situações de direito do trabalho. Outro dia eu me encontrei com o ministro Barelli sobre essa matéria, né? Porque nós vamos ter problemas nesta área que são tipicamente trabalhistas, que o diplomata não necessariamente conhece. Tem que ser advogado, às vezes, local. Né? Então, nós temos que nos adaptar melhor a isso. Como no tempo passado, o consulado italiano tinha em São Paulo. Toda uma assistência ao migrante italiano que vinha para cá. Um minutinho, por favor. Um minutinho, Marcelo. O Sete tem uma pergunta. Antes dele fazer a pergunta, só para não sair do assunto, o Odair Francieira, de São José do Rio Preto, e a Mariângela Contreiras, aqui de São Caetano, perguntam o que o governo pode fazer com aquela velha questão dos carros brasileiros roubados que estão no Paraguai. Por acaso, eu hoje conversei com um candidato à presidência do Paraguai, que foi lá me ver. É o segundo que vem aqui para conversar. E isso foi mencionado. Quer dizer, é uma coisa que nós brasileiros temos que prestar um pouquinho mais de atenção. Nós temos uma fronteira enorme, terrestre, seca. Essa fronteira é uma fronteira desguarnecida. Nós não temos no Brasil nenhum problema com os nossos vizinhos, né? Questão de limites, desde o Barão do Rio Branco está resolvido, tem tratados, tem tudo. Mas vocês sabem que os marcos da fronteira, às vezes, ficam 50 quilômetros um do outro. Agora mesmo tivemos um incidente com a Venezuela. Já tivemos com a Colômbia. Ninguém sabe se está pisando em território brasileiro, colombiano ou venezuelano. Bom, não há controle de fronteira. O contrabando, o roubo, a fuga de criminosos daqui para lá, isso se discutiu hoje com o senhor do Paraguai que veio aqui, é muito grande. Então, nós precisamos aí também ativar mais as nossas relações de fronteira e ter uma vigilância maior, de parte a parte. Não é vigilância contra o outro país, é junto com o outro país. Porque tem o tráfico de drogas, tem a opção de questões novas. Assim como tem trabalhador migrante brasileiro, também a diplomacia passa a lidar com esse tipo de questão, que é novo. O que é que você faz com acordos ou não acordos entre as polícias por causa mas essa questão de traficantes? Se vai fazer extradição ou não? A tradição do Brasil é de não dar extradição política. Mas e agora? Em que o crime se organiza? Em que você tem negócio de troca de automóvel por droga? Vamos ter que mexer nisso. Esse telespectador parece que adivinhou e ia exatamente falar sobre o Paraguai, e me dirigir ao chanceler, falar sobre o Paraguai. É claro que essas questões são óbvias, a questão de criminosos, a questão das fronteiras, mas existe um problema que me parece uma longa história de hipocrisias envolvendo o Brasil e o Paraguai, que talvez esteja relacionado com a má consciência do Brasil em relação a ter oprimido o Paraguai no passado, ter explorado a questão de Itaipu, coisa que o vale. Que é o seguinte, quer dizer, há coisas notórias que são feitas pelo governo do Paraguai que o Brasil finge que não está acontecendo. Existem 200 mil automóveis brasileiros roubados no Paraguai, legalizados pelo governo do Paraguai. Existe todo tipo de maracutaia, de trampolinagem feita com a conivência da legislação do Paraguai, das autoridades do Paraguai, e o governo brasileiro nunca falou um ar sobre isso. Quer dizer, não é questão dos criminosos que atravessam a fronteira, do roubo, isso tudo são coisas que existem entre quaisquer países que têm vizinhança. Mas existe uma visível e histórica cumplicidade do governo do Paraguai com a criminalidade. E o governo brasileiro finge que não acontece nada. Só que o Paraguai passou por uma modificação grande e continua essa modificação. Vai ter eleição agora. Então, eu acho que esses processos todos vão ser revistos, estão na hora de uma revisão. E mais ainda, que ninguém tocou no assunto, mas eu toco, nós temos um processo de integração com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina, né? Que vai colocar problemas novos, profundos, com o Mercosul, né? Com problemas muito importantes, né? E talvez os brasileiros não tenham ainda percebido o significado do que está acontecendo, do que já está acontecendo na questão do Mercosul, né? Que houve um avanço muito grande, não só de trocas comerciais, mas de mentalidade também nesses países todos, né?
Quer dizer, e isso vale para o Paraguai também. Eu acho que o que havia no passado é inaceitável, o que você mencionou é inaceitável. Mas o Paraguai passa por uma transformação democrática. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é torcer para que essa transformação vá adiante e para que ela alcance esses aspectos. Mas me parece que o Brasil não exerce frequentemente o peso que poderia exercer na sua relação com o Paraguai, no sentido, nessa direção. Os paraguaios se queixam que nós exercemos um peso demasiado grande. As coisas não mudaram tanto assim no Paraguai. que Continua pressão contra colonos, continua prisões de brasileiros ali em Ponta Veja, Porã, em Porto Juan Cabaleiro. Eu entrevistei brasileiros presos presos na hoje. prisão a 5 passos da Em fronteira. Punta del Este há mais de 100, em Punta del Este, perdão, em Ciudad del Este há mais de 100 brasileiros presos nesse momento, né? Também com o ministro Barelli, com o ministro da Indústria e Comércio, eu conversei sobre Eu vi até menores de uma idade visita presos nossa, do lado de uma Porto visita Juan nossa Cabaleiro. ao Paraguai para ver o que está acontecendo. Enfim, não estou negando, estou dizendo simplesmente isso aí, digamos assim, ultrapassa de longe a alçada própria minha. Agora, ministro, Mas eu tenho que atuar. os candidatos paraguaios vêm conversar com o senhor? Olha, Eu tenho uma pergunta sobre isso também. Vamos lá. Veio primeiro o senhor O chamado senhor disse um senhor? presidente? Cavalheiro Vargas, que é candidato de um partido do Paraguai. Hoje veio o senhor Vasmossi, que é candidato de outro partido. Basicamente, eles vêm discutir as questões da relação Brasil-Paraguai. Qual dos dois está liderando as pesquisas? As lá? pesquisas É o primeiro? é o primeiro nesse momento. É, porque o governador Requião contou, desculpe ter interrompido, por favor. O governador Requião contou que o senhor telefonou para ele pedindo um apoio efetivo, porém discreto, a esse candidato que lidera as pesquisas. Não. Eu não pedi apoio a que me ninguém. parecia um Apoio eu vou pedir ao candidato Raquel para uma interessante. candidatura minha, se eu eventualmente for candidato no Paraná. Ministro, por favor. Ministro, nós estamos pegando questões pontuais da diplomacia. Em termos mais gerais, o governo Itamar tem uma política externa? Não é o governo Itamar, o Brasil tem uma política externa. Sim, mas há uma mudança de Collor de ênfase, para Itamar? De ênfase. Isso. Eu não acho que a política externa a gente possa considerar nessa perspectiva, de um governo para outro governo, porque existe uma certa tradição na política externa e você não pode fazê-la no prazo imediato. Você tem alguns interesses que são mais ou menos estáveis. Qual é a ênfase que nós estamos dando na política externa? Tirando o tradicional. Qual é o tradicional? O Brasil é um país que quer a paz, isso é muito importante. Porque nós vivemos num continente, num pedaço do continente de paz. Isso tem que ser valorizado, de todos os pontos de vista, né? O Brasil é um país que quer a paz, o Brasil é um país que aprendeu a lidar com seus vizinhos, temos 10 vizinhos imediatos, com os quais não temos problemas, sejam eles grandes ou pequenos. O Brasil é um país que tem um certo peso pelo seu relacionamento, digamos, mais universal. Muito bem. O que nós queremos hoje? Uma atitude mais ativa na ONU. E o Brasil entrou para o Conselho de Segurança agora em janeiro. Isso é importante, né? Porque o Brasil é um dos países que decide, né? Agora, decide o quê? A nova ordem internacional está em curso, não está definida. Acabou a polarização Estados Unidos e União Soviética, mas não está claro ainda como é que os negócios mundiais vão ser geridos, né? O Brasil quer participar dessas definições. Não adianta querer, você tem que participar. Como é que o Brasil pode participar dessas definições? Primeiro, tendo uma retaguarda sólida. Qual é a nossa retaguarda? É a América do Sul. E, no caso concreto, o Mercosul, mas não só. Eu fui ao Chile recentemente, que não pertence ao Mercosul. E lá no Chile conseguimos algumas coisas, algumas com o tempo se dirá, mas outras já se disseram a respeito da inflexão da política chilena. Conversei com o presidente da República chilena, conversei com os ministros do Chile, um deles virá aqui, ou dois deles, da economia, e eles que estavam com uma atitude assim um pouco orientada mais para o NAFTA, passaram a considerar que é importante manter uma relação forte com o Brasil e com a América do Sul, né? Nós achamos isso importante. A Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile. Eu vou receber esta semana a chanceler da Colômbia, na outra semana eu vou ao Equador. Enfim, nós estamos tendo uma política muito ativa em termos de América do Sul. Por quê? Porque essa é a nossa situação geográfica imediata, se quiser, em termos mais antigos, geopolítica. Nós estamos aqui. Isso não basta. Nós temos que ter uma atitude mais ampla em todo o mundo. O Brasil tem uma tradição de certa presença na África. Tenho visto muita coisa a respeito do que eu penso sobre a África, completamente deslocado do que eu jamais disse, né? Eu acho que essa presença é importante, especialmente na África Austral. Temos Angola, onde o Brasil tem tido uma atitude bastante ativa na negociação do reconhecimento das eleições na Angola. Eu conversei 2 vezes com o chanceler da Angola, ele me escreveu uma carta formal agradecendo as gestões que fizemos, né? Fizemos gestões nos Estados Unidos, na Inglaterra, com a África do Sul. Mas, ministro, me permita, no caso específico de Angola, além do discurso favorável, além de
de algumas tratativas no âmbito da ONU, o que efetivamente o governo brasileiro fez ou faz para ajudar esse país, que há mais de 30 anos Você conhece mais está agora do que eu. conflagrado, justamente por isso que eu estou lhe perguntando. O que o governo brasileiro faz concretamente? Em primeiro lugar, Porque o governo brasileiro... me permita, houve uma eleição, a eleição foi reconhecida como limpa pela ONU e desrespeitada no momento seguinte pela parte que perdeu a eleição. Exato. Só ficar no plano da retórica, não, Não dar é algum retórica. tipo de ajuda Não. econômica, vale? É suficiente? Ajuda econômica... Ministro, na desculpe, medida o do Jorge possível- Costa, o telespectador de São Paulo, também pergunta sobre a questão das relações com a África, ou Tá, seja, eu tô falta falando. de atenção. Perfeito. Não é ficar só nisso. Você sabe que o Brasil tem presença econômica em Angola. Exatamente, né? tem interesses Continua tendo. Você sabe que nós resgatamos 1.600 brasileiros sem incidentes. Né? Nós continuamos interessados nisso, nós continuamos na ajuda humanitária, o que podemos. Um país que está como o nosso, fica difícil você dar ajudas muito substantivas. Nós temos tropa, observadores nossos, os angolanos queriam que o chefe fosse brasileiro, comandante, não pôde. Falei pessoalmente com o Brutus Galli sobre isso, falei pelo telefone outro dia com ele, designou um general brasileiro para comandar Moçambique. Né? E nós temos atuado naquilo que é essencial. O essencial hoje é fazer com que todos os países obriguem o respeito às eleições. Os americanos tinham uma atitude muito cética, mudaram. O Brasil está muito ativo nessa mudança. Agora, Muito ministro, ativo. ainda- Isso tem consequência que você sabe imediata. Mas em termos de ajuda humanitária, não é o caso, não é possível? É Nós não possível, temos possibilidade de ampliar essa ajuda? Moderadamente, porque você imediatamente vai ter a seca do Nordeste, você vai ter a favela não sei aonde, e fica difícil, né? Mexer nessa. Nós não temos recursos para isso. Ministro, e nossa política em relação aos grandes blocos, Estados Unidos, Eu Europa, estava Ásia? respondendo e parei nessa coisa. Está dizendo que o Brasil, essa questão da África, né, continua sendo uma coisa importante para o Brasil, vai continuar sendo e tudo mais. Agora, acho que há que acrescentar uma forte dimensão, eu diria, em 3 direções. Uma, Ásia. Né? Por que a Ásia? Porque a Ásia realmente é um continente que deu um salto enorme. E a Ásia, para mim, é China. A China cresceu a 12% no ano passado. A China tem 1 bilhão e pouco de habitantes. A China é um peso na situação mundial. O Brasil fez agora, o ministro do exterior da China esteve aqui conosco, né? Passou um dia lá em Brasília discutindo conosco. Fizemos um acordo importante sobre aí um satélite que estamos fazendo em conjunto com a China, por causa do desenvolvimento tecnológico que nos interessa. Né? Fizemos vários acordos com a China, não é da agora, nós temos uma tradição com isso. Japão, pela razão já dita aqui, porque o Japão tem um forte desenvolvimento também tecnológico e porque nós podemos, China, Brasil, Japão, são países que têm certo peso, né? É desigual o peso, mas nós pertencemos, Índia, nós pertencemos a esse tipo de país que pode jogar no plano internacional. Né? Bom, depois eu volto a esse tema. Então, acho que China, Japão, Coreia. Coreia é um país que tem muita viabilidade de relacionamento com o Brasil. Sem falar nos tigres, que é o mais comum. Nós temos ainda um longo caminho a percorrer em todo o sudeste da Ásia, e também na Malásia, e também na Indonésia. Agora, nós temos que escolher, nós não temos muitas fichas a jogar. Então, eu acho que o fundamental é Japão, China, Coreia, e depois o que possível lá para baixo. O que vai ser o século que vem? Quem vai ter peso no século que vem? Porque a diplomacia tem que pensar no longo prazo. Né? Vão ser os países de grandes conjuntos populacionais com desenvolvimento tecnológico, capaz de permitir um estilo de vida razoável para as suas populações. Quem é que fornece isso? Como é que o Brasil pode ter esse entrosamento? Você tem os Estados Unidos, eu volto já a ele. Você tem o Japão e a Alemanha. Nós não podemos descuidar do Japão e da Alemanha, nem da China e da Índia. Por esta razão que eu estou dizendo aqui. Né? Isso significa que o Brasil se afasta dos Estados Unidos? Não. Essa é a maneira pela qual o Brasil pode ter uma boa relação com os Estados Unidos, que é o que nós queremos. Uma boa relação tem que ser feita a partir de você ter condições de ter uma presença. Não é para você dizer não. Como é que mudou a relação do Brasil com os Estados Unidos? Qual é o nosso contencioso hoje? É muito pequeno, em termos políticos. É muito pequeno. Porque direitos humanos, meu Deus, todo mundo, mas os democratas vão aí fazer pressão pelos direitos humanos. O governo Carter. Mas no governo Carter eu estava com o Carter, não com as ditaduras brasileiras que estavam torturando aqui. Não é verdade? Então mudou. Ecologia, já mencionei. A questão atômica, nós nós fizemos com a Argentina um acordo importantíssimo, que está dependendo do Congresso aprovar, que é muito importante. Que é Aço. Bom, aí que está. O nosso contencioso é nessa matéria. É um contencioso de um país que cresceu. É o aço, é o suco de laranja, não é isso? São as retaliações, que o Japão também tem,
que a Europa também tem. Quer dizer, o tipo de problema que nós temos já é um problema de outra índole. E nós não podemos confundir as coisas. Temos que lutar neste plano. Neste plano temos que brigar e tal, e não fazer com que um problema num plano, pois contamine o resto das relações. Ministro, Fala. só para da minha parte que liquidar com a questão de Portugal, para ver se eu entendi bem. Quer dizer, em relação a Portugal, nós rompemos com aqueles tratados que existiam até então e Eles passamos romperam. agora a considerar Portugal como sendo um membro da comunidade europeia e não mais aquele parceiro que nós elegemos no passado recente. Eles romperam, não fomos nós. Eles entraram na comunidade europeia e passaram a aplicar um certo tipo de tratamento. Nós queremos manter com Portugal por razões de comunidade linguística. Nesse momento, o embaixador José Aparecido estava na África discutindo a questão do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, Então vai que ser é uma coisa mantido importante. unilateralmente essa Não, esse privilégio? aí não há unilateralidade, é sempre dar cá, toma lá. Quer dizer, tem sempre a reciprocidade. Foi o que nós fizemos aqui, baixamos uma lei igualando. Agora, nós queremos ter com Portugal uma relação muito boa, no sentido cultural, no sentido de um país que sempre foi enfim, formador nosso. Ministro. Mas nós não podemos ter ilusões. Eles fizeram uma opção europeia. Ministro, o senhor mencionou rapidamente a questão das drogas quando se discutia a questão com o Paraguai. O telespectador Evaldo Rocha, aqui de São Paulo, telefonou perguntando que atitude o Brasil está tomando ou deve tomar em relação aos países que usam o Brasil como rota para o tráfico de drogas. Não são os países que Países, usam, são pessoas. no sentido que usam figurado, o Brasil. Os governos e os povos daqueles países são tão vítimas quanto nós, né? Querem combater. Uma eu já disse aqui, nós vamos ter que ter atenção com a questão da fronteira. Nossa fronteira é absolutamente devassada. Então, realmente, isso vai criar complicação no caso das drogas, né? E a luta contra a droga não tem Seria sido o caso vitoriosa. de empregar maiores contingentes das Forças Armadas para essa... Para controle de fronteira, certamente. Agora mesmo, nós estamos propondo no orçamento do Itamaraty, que estava minguado. Esse ano o Congresso acabou de votar, por isso que ainda há uma certa restrição. Ouvi notícias nos jornais que não correspondem à verdade. Que nós estamos de novo tendo atrasados lá fora. Não, os atrasados são os antigos. O Congresso, no orçamento atual, prevê recursos para pagar. Como o orçamento foi votado agora, só agora que vão ter esse recurso para pagar, mas não está havendo descuido nessa matéria, né? Quer dizer, as nossas contas não estão atrasadas, conta de luz e tal? Não, de luz não, essas nós pagamos. Luz, água, telefone, está pago. O que está devendo talvez mais vexaminoso ainda. Não, está devendo a OEA, a ONU, a Unesco, né? Devemos ainda 91 e 92. Espero pagar esse ano. Bom, mas o que eu dizia é que no orçamento do Itamaraty nós reforçamos a verba relativa à fronteira, limites. Como é que isso é uma operação complicada, porque implica comissões mistas do país de lá ou de cá, inspeção na fronteira. Mas, ano passado a aeronáutica não tinha dinheiro para voar Ministro, na fronteira. Como é que faz? O senhor Mas teve a evidentemente buscar está camarão. informado, ministro. Bom, isso essa O senhor matéria... evidentemente está informado que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, através do DEA, estaria disposto a jogar aqui a quantidade de dinheiro que fosse necessária para fazer o combate ao tráfico de drogas dentro do Brasil. É claro que isso, existem restrições de autonomia do país, etc. Quais são os limites do dinheiro que os Estados Unidos poderiam jogar aqui dentro se O que a gente aconteceu quisesse? com o dinheiro que jogaram lá na Colômbia, na Bolívia? Não Quais são os limites? Ministro. Não resolve. Eu acho que um país como o Brasil devia ter assistência técnica, tudo bem. Agora, você sabe que em outros países acabou vindo tropa. Isso é complicado, nós não podemos aceitar isso. A própria né? Bolívia tinha tropa. Nós não podemos aceitar isso. Então, até que eu acho ponto a nós gente temos- pode receber essa ajuda? Eu acho que ajuda técnica, de informação, de troca de informações, dentro dos limites dos tratados assinados. Agora, mais do que isso, envolve problema de soberania, complicado. Agora, isso não nos exime de nós nos aparelharmos melhor. A Polícia Federal não tinha um helicóptero. Isso me disse o presidente da República. Um helicóptero. Já tem algum? Parece que agora PC tem tem uma com porção. a privatização, para você ver. Isso é uma luta desigual. O senhor afirma a ideia que tem se lido ultimamente que o Brasil realmente está sendo mais alvo ou mais rota de passagem? Eu não tenho informações para dizer se aumentou ou diminuiu. As informações que eu tenho são de jornal nessa matéria, né? Que se reiteram. E você vê que toda hora descobrem-se carregamentos de droga, né? Agora, o que me parece preocupante, eu estive na Bolívia recentemente, esse ano fui 2 vezes à Bolívia, porque fizemos o Tratado do Gás e porque eu fui a semana retrasada, porque eu devo ir à Dinamarca, na questão das relações entre a Comunidade Europeia e o Mercosul, o grupo dos 10, o grupo do Rio, que nós tivemos reunião com os chanceleres na Bolívia há um par de dias aí. Bem, o que se vê é que o efeito do controle da luta contra a produção de droga é muito pequeno. Enquanto você não tiver um combate do consumo da droga, e os países consumidores lá, você não tem êxito nisso. Segundo lugar, o preço da droga não é alterado
pelo combate na fonte emissora da droga, porque deve ter estoques muito grandes. Então, você vê que é uma coisa complicadíssima. E hoje, os cálculos que dizem de qual é a quantidade de bilhões de dólares envolvidos na droga no mundo, vê-se que isso é um problema macro, dificílimo. Acho que o Brasil está ficando para trás em tomar consciência disso. Ministro, e ter um mecanismo de controle mais eficaz. Deixa eu voltar para uma questão menos complicada, que é a Tomara. questão dos imigrantes. O senhor disse que uma das coisas que o Itamaraty está fazendo é aumentando a ação consular. Mas deixa eu pegar um caso que eu conheço bem, que é o caso da Inglaterra. O que se faz em Londres, no aeroporto de Londres? O cidadão brasileiro chega no aeroporto de Londres, aí o oficial de imigração olha para ele, não acredita que ele seja turista, pergunta quanto dinheiro ele tem no bolso, mas independentemente do que esse turista brasileiro diga, esse cidadão brasileiro diga, e independentemente do que ele possa dizer ou fazer, o oficial de imigração tem poder para deportá-lo imediatamente. E eu sei, e foi o consulado brasileiro em Londres que me disse, que há dezenas ou centenas de casos de brasileiros que são imediatamente presos no aeroporto de Londres e deportados sem que o consulado saiba. Nem sequer direito de telefonar para o consulado eles dão ao cidadão que é preso no aeroporto. Eu pergunto, nesses casos, o Itamaraty já fez algum protesto contra o governo inglês por causa disso, de Sua Majestade? Com relação, não sei se protesto, mas ação sim. E eu sei diretamente também, porque eu fui professor em Cambridge, e uma vez eu estava lá em Cambridge, um telefonado da polícia, da aduana, dizendo que fulano de tal estava lá referindo que ia para minha casa em Cambridge. Acontece que eu conhecia muita pessoa, que é amiga, é um jornalista hoje, amigo de dos meus amigos e tal, meus filhos, mas eu não sabia o nome desse, eu sabia o apelido. Digo, não conheço. Daí uma hora ou duas, telefonei, como é que você não me conhece e tal, querem me deportar? Era esse amigo meu, que é filho de um professor universitário aqui e tal, e a Inglaterra fazendo esse tipo de violência. Isso se faz. Né? Isso é pior do que em Portugal. Isso é pior. Isso se faz. Na Inglaterra, quanto eu saiba, existe uma hospedaria que eles utilizam lá, eles dão uma espécie de... Tem um hotel de passagem e eles dão à pessoa um tradutor juramentado, ele segue um certo procedimento, não é arbitrário, tem um certo procedimento. Agora, não há força na legislação internacional que obrigue um país a receber um cidadão. A polícia brasileira pode chegar a implicar com alguém e dizer aqui não entra. É errado, mas não tem como. Seria melhor que passassem a exigir o visto, então. Bom, aí que está. Aí fica mais tranquilo. É como nos Estados Unidos. Por que não há problema nos Estados Unidos desse tipo? Porque tem problema aqui. Tem problema aqui. Vai ao consulado americano, recebe o visto, mas é melhor assim. Tem uma consuleza que cria problemas ali, né? Então tem problema aqui. Agora, veja, aí é uma dúvida, digamos, pragmática. Pegue Portugal. São 100 mil que foram para lá, 100 que foram incomodados. Se eu disser, bom, eu quero ter visto, 100 mil vão ter que pedir visto. É complicada a decisão de dizer, bom, então é melhor... Porque se o Brasil disser, bom, cada inglês que entra aqui eu quero visto, eles vão dizer a mesma coisa lá. Claro. Né? Agora, na verdade, são milhares de brasileiros que entram na Inglaterra e centenas que são barrados. Então, você tem que pesar isso aí de uma maneira... Mas nós não podíamos barrar os ingleses de vez em quando da mesma maneira? Devolver uns ingleses só para retaliar? Uma cota de ingleses. Cota de inglês, volta o inglês do Galeão. Eu não sei se isso não ocorre. Agora, Nunca se ouviu falar disso. Mas como há preconceitos, o embaixador da Nigéria me disse que os nigerianos que chegavam aqui eram todos filmados, o que eu acho uma indignidade. Eu acho uma indignidade. Nós estamos tomando as providências, parece que aqui em São Paulo agora não. só são fotografados, né? Fotografados porque, suponho. De modo que aqui também deve haver. Né? Eu mesmo já atendi mais de um caso de professor, até estrangeiro, que chega aqui, é verdade que esqueceu o visto. E aí é barrado na coisa. Essas coisas acontecem. Ao mesmo tempo que nós temos que estar atentos, dar a assistência necessária, nós não podemos também exagerar essa matéria. Quer dizer, qual é o limite disso? Nós não podemos transformar uma guerra entre países por causa desses incidentes de aduana. Nós temos só que protestar. Essa ministra colombiana que está vindo aí, aquela que encantou o presidente Itamar? Parece que ela encantou muita gente, porque ela é uma pessoa muito interessante, inteligente, né? E tem uma presença muito forte na diplomacia latino-americana. Ela vem aqui a semana que vem. Ministro, vamos dar amanhã, acho, um jantar em Itamaraty. Se você quiser, black tie, vai lá. Ministro, quando eu perguntei ao senhor se Portugal fez a opção certa, acho que não ficou bem claro qual era a minha questão que você estava levantando. É que hoje a base de toda a política no mundo, da política externa, é a inserção, principalmente dos países da periferia, a inserção na economia do primeiro mundo, etc. Agora, o primeiro mundo passa por uma crise que, a meu ver, é crônica, não tem muita solução à vista. Então, o senhor, como sociólogo e acadêmico, e não como ministro, estando ministro nesse momento, não vê alternativas a essa aproximação a um mundo que está em crise? É que todos os mundos estão em crise, né?
Sim, mas nós estamos na nossa crise, estamos tentando, fazendo um esforço para ir para o país que estão numa crise maior Não, ainda. eu não acho que... Eu disse aqui que o primeiro mundo nós temos que fazer aqui. Essa minha posição é essa. Agora, para fazer o primeiro mundo aqui, nós temos que ter contato com os países produtores de tecnologia, que tenham mercado, que tenham gente, que tenham cultura. Tem que haver uma ligação perene, permanente, né, com esses países, não sei se perene. Bom, a situação pior é dos países que estão à margem de tudo isso. E a África, e pedaços da América Latina, e pedaços nossos também, que dentro tem pedaços que estão à margem de tudo, do nosso próprio desenvolvimento. Né? Bom, esses estão na pior. Eu acho que no caso de Portugal, houve uma grande discussão em Portugal em décadas passadas, né, a respeito de qual é a vocação portuguesa. É uma vocação mais, digamos, de cabeça de um terceiro mundo na Europa, né, pé da África e da América na Europa, ou é um país europeu? Eles optaram por ser um país europeu. A Espanha também. Né? A Espanha também, inclusive, eu estava assistindo na Espanha um plebiscito sobre a questão de entrar ou não na NATO. Né? Quer dizer, esses países fizeram uma opção europeia. Por quê? Porque você hoje precisa de espaço mais amplo para poder ter um progresso continuado. Por causa da produção em massa, por causa da mobilidade de recursos necessários. Então, faz essas opções. Nós fizemos também alguma. Na verdade, quando estamos discutindo o Mercosul, é uma opção que nós tivemos. Há 20 anos, a Argentina e o Brasil não tinham esse tipo de relacionamento. Há 10 anos não tinha esse tipo de relacionamento. Falava-se até em se fazer bomba atômica lá e cá. Né? Hoje temos inspeção recíproca. Você vai na fronteira, eu fui agora. Fui a Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Recentemente discuti a questão do Mercosul. O que é que eles querem lá? Uma ponte. Porque do outro lado da Argentina, Misiones, tem muito brasileiro lá, e precisa de uma ponte. Quer dizer, só no Rio Grande tem a ponte de São Borja, que já até estamos arranjando algum financiamento. Tem aí várias pontes, todo mundo pede ponte, todo mundo está querendo o entrosamento. Por que não tinha ponte? As estradas paravam o asfalto, eram de terra, porque se imaginava uma eventual invasão. Ministro. Isso acabou, mudou, e mudou para o bem. Né? Então, nós também fizemos a nossa opção aqui por um espaço um pouco maior. Né? Muita gente me pergunta, só isso aqui, e a iniciativa Bush? Tá? Tem uma iniciativa Bush, foi um discurso de um ex-presidente. Como é que eu vou fazer com a iniciativa Bush? Ou então, e o NAFTA? O Brasil está com... Mas, meu Deus, o NAFTA não está constituído ainda, é uma relação... NAFTA é gasolina na Argentina. Canadá, Estados Unidos e México. Né? Nós não temos a porta do NAFTA. Imagina se os nossos produtores de aço não iam querer entrar lá nos Estados Unidos sem pagar imposto. Mas os americanos é que não querem. Desculpe interromper, nós estamos chegando no final. Eu queria lhe fazer uma última pergunta. Passou rápido, mas vamos repetir. A ordem mais política, quer dizer, o senhor é um intelectual, um professor que veio para a política, ganhou eleições, perdeu eleições, etc. E passou por algumas experiências. Eu lhe faço a pergunta porque, inclusive, o Erasmo de Carvalho, aqui de São Paulo, lembra esse fato, ou seja, quando o senhor foi, principalmente, quando o senhor foi candidato a prefeito de São Paulo, questões que aparentemente o derrotaram ou ajudaram a derrotá-lo, que é acredita em Deus, a questão da maconha e depois aquela coisa de sentar na cadeira do prefeito antes das urnas serem abertas. O senhor analisando hoje, o senhor é uma figura importante, um político importante no PSDB, certamente vai ser candidato a algum cargo no ano que vem. O senhor, olhando para trás essa experiência, o senhor diria que aprendeu e hoje é mais malandro no bom sentido, para não repetir aquelas coisas? Porque o Hernani, inclusive, pergunta, por exemplo, o senhor ainda não acredita em Deus? Veja você como a versão vale na política, né? Primeiro isso foi em 85, depois eu ganhei uma eleição em 86. Tudo isso foi repouso em 86. A última vez que eu vim esse programa aqui, me fizeram essas mesmas perguntas. O senhor vai se livrar disso. Não, eu acho até divertido. Daqui a 10 anos. Mas eu lhe faço para no sentido de que se o senhor acha, quer dizer, se ele Eu serviu vou de dizer experiência... você com toda a tranquilidade, enquanto eu possa ter objetividade. Em primeiro lugar, isso tudo são meias verdades. Maconha era uma infâmia. Né? E, aliás, quem falou disso foi para a cadeia. E o outro que não foi para a cadeia porque pediu sursi. Porque eu protestei, foi para a cadeia. É uma infâmia, não tinha nada a ver. Bom, com relação a Deus, basta ler o que está publicado na Folha, que transcreve o que eu disse. Eu nunca disse o que dizem que eu disse. Nunca, está na Folha publicado. Né? Nunca disse. Não fiz nenhuma afirmação desse tipo. E não acho que isso tenha sido decisivo. Acho que, na verdade, houve muitos outros fatores naquela... Eu poderia estar numa resposta mais malandra, como você disse. Não é meu jeito. Na questão da cadeira, o senhor aceitou um pedido de um fotógrafo, não foi? A cadeira é o seguinte, eu combinei com a Veja. Bom explicar. Combinei com a Veja de fazer, para no caso de ter ganho a eleição, sair a matéria da Veja. Já tem a foto pronta. É isso. Aí entrou um outro fotógrafo da Folha e bateu a fotografia. Então não foi que eu sentei na cadeira antes de ganhar. Agora, o que adianta eu dizer isso? Não adianta nada, o pessoal... Há sempre uma tentativa de mostrar... O senhor repetiu, mas o Hernani de Carvalho perguntou se o senhor ainda não acredita em Deus. Para nós encerrarmos. Por que ele acha que eu não acredito?
Porque tem todas essas coisas que você falaram. A resposta que eu dei, eu repito, eu digo, olha aqui, isso é uma questão de foro íntimo. O que se deve perguntar a um candidato não é se acredita nisso ou naquilo, é se ele respeita as religiões, se ele respeita a crença. Eu dei provas sobejas de que respeito. Agora, se você perguntar, eu já respondi isso 1 milhão de vezes. Aqui estavam dizendo, sou batizado, casado na Santa Madre Igreja. Fez a primeira Outro dia, comunhão. fiz a primeira comunhão. Outro dia fui batizar meus netos. Só quem sabia o rito do batismo era minha mulher e eu. Então, por que fico insistindo nisso? Não só, eu sou treinado na Igreja Católica e muito ligado aos cardeais. Agradecemos, então, a presença esta noite aqui no Roda Viva do ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso. Agradecemos os companheiros jornalistas e os telespectadores. Lembrando que as perguntas que não puderam ser feitas ao vivo serão entregues ao ministro após o programa. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 9h30 da noite. Até lá, uma boa noite e uma boa semana a todos.